Olá, esse é o podcast do jornal O Brasileiro, o nosso primeiro podcast, onde nós vamos estar falando sobre o nosso trabalho, sobre toda a nossa proposta. Fique aí que o bate-papo vai ser interessante. Hoje eu vou estar conversando aqui com Igor Awad Barcelos, que é advogado pró-vida, professor universitário, atualmente é diretor do Centro Anchieta e articulista do jornal O Brasileiro. A gente vai estar batendo um papo de como que surgiu isso, como surgiu a ideia do jornal, qual é a finalidade do jornal, como foi ter essa ideia de fazer um jornal sem notícias, e a gente vai estar batendo um papo aqui. Igor, é um prazer estar aqui conversando com você. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre a nossa proposta de um jornal sem notícias. Não, beleza. Alegria estar gravando esse podcast aqui, o primeiro, né, para a gente inaugurar. No momento de inauguração é muito empolgante, né, no jornal. O jornal está crescendo assim, de maneira orgânica, o pessoal está engajando, vestindo a camisa, muito legal. Cara, a ideia do jornal surgiu um belo dia que eu estava, acho que era um domingo à noite já, meditando sobre toda essa questão midiática no país, né, da grande mídia e de uma mídia alternativa que está surgindo também, despontando, uma guerra de narrativas aí emplacando, esse momento de tensão que é muito forte no país, né? Eu falei, cara, acho que a gente tem que criar um jornal justamente para informar as pessoas e para assim, não só para informar, sabe? A ideia mesmo é a gente gerar conteúdo de qualidade, né? O que hoje, em termos de rede social, em termos de comunicação de massa, não significa conteúdo que tenha relevância, né? O que é um paradoxo. Muita coisa que não tem não tem qualidade, mas tem relevância. A ideia é, então, a gente criar conteúdo de qualidade, independentemente de relevância, né? Claro que o pessoal vendo, consumindo, isso é legal, que isso viralize, se espalhe, mas a questão é muito mais se preocupar com a qualidade. Então surgiu assim, né? E aí eu comecei a fazer contatos com amigos, né? Falei com o Loredo, falei com o Moisés, falei com algumas pessoas, falei com o César Raquetá, e todo mundo empolgou, achou legal, só que assim, ninguém tinha como fazer o jornal acontecer, porque você precisa do veículo, né? Quando o pessoal tem ideias, escrevam muito bem, vocês estão vendo aí os artigos, mas precisa da página, precisa o negócio ser bonito, precisa alguém saber mexer. E aí eu estava em contato com você por uma outra questão, falei, cara, eu vou falar com o Luziano se ele pode dar uma força. E aí você vestiu a camisa do negócio, né? Para minha surpresa, assim, não, vamos entrar, vamos fazer, vamos, o projeto é meu também. Até assim, eu queria até que você explicasse isso, né? Que a gente até achou bastante interessante, gostei muito do texto quando você fez, né? O primeiro jornal sem notícias, né? Como assim um jornal sem notícias, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso daí pra gente. Isso aí é outra coisa legal que foi surgindo ao longo da caminhada, né? Essa não foi uma ideia, assim, que estava no começo, né? De montar um jornal sem notícias, mas ela veio surgindo porque a gente conseguiu montar um time de articulistas muito bom, né? Galera, assim, top, escreve muito bem, tem ideias muito boas, só que tá legal, mas é a ideia do jornal mesmo, né? Isso começou a ficar um pouco claro depois também com as conversas com você, falando do design do jornal, vamos tentar dar uma cara de jornal mesmo para a página e tal. Tá, tudo bem, mas e aí? Aí, em determinado momento, eu me dei conta de que não havia nenhum jornalista no jornal, né? O que me pareceu um problema no início, assim. Pô, como é que a gente vai fazer um jornal que não tem jornalista, né? Mas aí comecei a pensar uma série de coisas, como a questão da própria mídia jornalística hoje, que muitas vezes promove desinformação. E aí uma vez eu saindo de carro para dar uma volta com a minha família, né? A gente saiu para dar um passeio de carro, e aí eu estava na praia de Cambori e pum, me veio esse slogan na cabeça, não, um jornal sem notícia, porque assim, não tinha jornalista, como é que ia resolver esse problema? Um projeto voluntário, todo mundo ali por amor à camisa, como é que você vai, né, montar, né? Cadê os jornalistas no corpo do jornal?
apesar do time muito qualificado, não tinha jornalista. Então, falou, bom, aí eu estava dando um passeio, isso aí aconteceu, eu estava dando um passeio com a minha família de carro, estava na praia de Camburi, e aí me veio esse slogan na cabeça, um jornal sem notícias. Porque eu estava até conversando com a minha esposa, falei, caramba, a gente não tem jornalista, como é que vai ser isso e tal? Falei, pô, um jornal sem notícias. Aí até minha filha riu pra caramba, falou, papai, você é maluco e tal. Eu falei, não, vamos fazer isso. Aí deu aquele insight, né? Deu aquele clack em que, pô, se a mídia jornalística desinforma, muitas vezes, desinforma por meio do noticiário. Então, as notícias, muitas vezes, se tornam um meio de desinformação. Então, a gente, considerando aí que a gente não tinha jornalista, e mais, que a gente estava querendo promover uma ideia diferente e com conteúdo de qualidade, quer dizer, então vamos propor um desafio aqui, vamos fazer um jornal que forme e informe as pessoas sem notícia. Né? Então o desafio é esse, é fazer um jornalismo sem noticiário. E tem dado certo, tem aparecido sim uma série de, depois a gente pode falar mais à frente, né? Uma série de atividades, uma série de frentes que a gente pode fazer, explorar dentro da atividade jornalística e que a gente possa informar as pessoas, levar conteúdo de qualidade também e sem usar notícia nenhuma. O nosso objetivo, né, Igor, é encontrar caminhos, né, cara, e combater a fake news, né? Exatamente. A ideia é essa. A ideia não fazer um jornal panfletário, né? É justamente fazer um jornal que traga conteúdo de qualidade. Então, vai justamente nessa linha. Então, a gente tem aí um quadro de articulistas aí de primeira. Quem quiser acessar, eu quero ler o artigo do fulano. Tem lá, você clica no nome dele, só tem artigos dele. Então, se quiser ler todos os artigos, tem lá na parte de artigos, né? Muito de análise de política, de sociedade, mas assim, aberto também para temas de interesse geral. A gente teve um tema interessantíssimo sobre a questão dos IPs, né? A questão da arborização das cidades, que eu achei fantástico isso. Isso. E tem a ver com política no sentido mais alto do termo, né? Não de briga de forças, de grupos, mas uma questão da preocupação mesmo com a cidade, né? Com a polis. Então, a questão da arborização das cidades é um negócio fantástico, né? E esse tema foi trazido, ou seja, é conteúdo de qualidade, eleva o nível da discussão das coisas. A gente teve outro artigo de terreno de marinha, mas também tem artigos falando sobre política no sentido mais estrito também, isso aí sem problema nenhum, relação de Estado e Igreja, questão do liberalismo, questão do comunismo, essas vertentes, como é que elas estão articuladas hoje, concretamente, como é que elas se fundamentam teoricamente, tudo isso dentro de um jornal e disponível aí, né, para o grande público, eu acho que é um avanço, modéstia à parte, tremendo, quando a gente se propõe a fazer isso, e graças a Deus aí a gente está construindo isso de maneira orgânica, natural, né? Não tem nenhum grande financiador, não há nenhuma grande fundação por trás do jornal, pelo contrário, são pessoas justamente que vestiram a camisa, se comprometeram e estão fazendo aquilo que se comprometeram a fazer, isso que é o mais importante, né? E trazendo conteúdo de qualidade. Espero que a qualidade do conteúdo ganhe relevância, né? Nossa torcida é para isso, mas jamais vamos baixar o nível da coisa só para ganhar relevância, não a qualidade em primeiro lugar. Cara, e tem os artigos, além de tem relevância sim, até eu que não me interesso por determinados assuntos, quando eu fui fazer o projeto com você, quando a gente passa a ler, está muito bem escrito, muito bem feito, deixando claro que as pessoas que estão fazendo esses artigos, as pessoas que estão participando, são pessoas que têm formação nisso, né, sabem do que estão falando, né, embora não seja formado em jornalismo, né, não quer dizer que a gente não, dentro daquilo, da nossa formação, daquilo que a gente predispõe a colocar como informação para outra pessoa que está recebendo, é muito bem feito, né? Como você estava falando aí, a gente tem aí a arborização no ambiente urbano, que foi a Karina Rodrigues Scott Silveira que fez para a gente aí, que é bióloga, né? Foi interessante, teve um ótimo... as pessoas teve uma ótima recepção, né, das pessoas, né? Era algo realmente interessante para estar absorvendo, né? A gente também tem o observatório, né, Igor, né?
porque aí a gente está pegando as notícias que estão ocorrendo dentro do nosso possível, né, dentro das nossas possibilidades, para pegar, combater essa fake news diretamente, né, as coisas que estão acontecendo, né, principalmente o que aconteceu aí com o Teatro Carmélia, né, que é algo não vou dizer da nossa infância, né, praticamente da nossa adolescência, né, Igor, que é importantíssimo e olha o que está acontecendo, né, então o Observatório, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o Observatório, que é justamente esse combate à fake news, né, e as coisas que estão acontecendo no momento, durante a semana, enfim. Uhum, beleza, ótimo. É, Então, o observatório foi outra ideia que surgiu assim na caminhada, né? Quando a gente colocou essa questão do Jornal Sem Notícias, é, a gente ganhou uma baliza, né? E a gente ganhou um propósito, um estilo, a gente ganhou um referencial, quer dizer, um desafio. O desafio é justamente fazer um jornal sem notícias, né? O primeiro jornal sem notícias de que se tem notícia, até virou o slogan. Não, Igor, deixa eu É, não te interrompendo, porque eu acho interessante que às vezes as pessoas, a primeira página do jornal, né, que está ali os brasileiros, né, ou que seria os brasilianos, né, Igor, se fosse falar corretamente, né, me corrija aí se eu estiver falando abobrinha, assim, no caso. aí já não sei, mas, mas os brasileiros são bons, os brasileiros estão legal. Tá bom, mas assim, a pessoa já entra ali, né, já tem de frente ali, né, ali o observatório, né, o que vem primeiramente, e depois tem uma poesia que você fez que fala justamente sobre a informação, né, cara, pô, essa poesia, né, se é que eu posso dizer assim, é muito bacana, até para aí depois, lógico, depois você veio descrevendo tudo, né, é interessante para o pessoal ler, que a formação de opinião vem de uma forma chamada informação, vem de uma forma, não te dá forma, mas te deforma, pois te transforma com a mesma forma na mesma forma. Cara, isso é fantástico, cara, fantástico. Cara, olha, esse poema aí, eu vou te contar a história dele. Esse poema é velho, esse poema não é de agora, esse poema é de 2006. Era 5 horas da manhã e eu simplesmente sentei, bum, botei isso aí para fora, né? Meditando já naquela época sobre a questão da mídia, né, da informação e tudo mais. Uhum. E guardei, porque também não tinha o veículo, né? Ficou guardado aí, né? Esse poema. E aí, quer dizer, surgiu a oportunidade de colocar. Eu falei, não, vou trazer, vou desenterrar isso aqui, cara, e vou colocar, porque tem tudo a ver com a proposta do jornal, né? Eu vi que, assim, engraçado, essas coisas foram guardadas e aí, cara, casou direitinho com a ideia. Quer dizer, a gente vai vendo do que a gente está falando aqui, é justamente o caminhar da construção do jornal, né, da proposta, Uhum. como é que isso foi e como é que isso está sendo, né? O processo está acontecendo ainda, né? De construção dessa proposta de jornalismo com essa cara nova. Então, a gente ganhou justamente com a crítica já à informação, que é uma informação desinformativa, né? Uma informação desinformante e que modela todo mundo do mesmo jeito, né? Então, na verdade, não se trata de um meio de informar, mas um meio de massificar. Então, muitas vezes a atividade da imprensa se tornou isso. Isso é muito claro hoje, né? Mas há algum tempo atrás isso não era tão claro. E, cara, aí a gente ganhou voltando aqui à questão do Jornal Sem Notícia, né? A gente Uhum. ganhou a baliza a partir disso, né? É um desafio. Bom, agora tem que fazer um Jornal Sem Notícia. Meio que assim, você tem que abrir uma empresa sem dinheiro. Como é que você faz, né? Você tem que, sei lá, terminar aí uma atividade até tal hora. Aparentemente é impossível, mas aí, diante do desafio, a gente vai pensando caminhos e as coisas vão aparecendo. O observatório surgiu também nesse sentido, né? Já que o objeto nosso não serão os fatos, para noticiar os fatos, né? A gente muda o foco de atuação, muda o objeto, né? E coloca a própria imprensa como objeto. Isso é importante no momento que a gente está vivendo, porque a gente está passando aí um momento de
grande denúncia, né, já há alguns anos, de que a mídia desinforma, de que existe a questão das fake news, da desinformação, etc. Mas, por outro lado, dentro do nosso sistema político, você precisa de uma imprensa livre para trabalhar. Uhum. Ou seja, o Estado não pode ser censor da imprensa. Porque se o Estado for censor da imprensa, acabou a ideia de democracia moderna que a gente tem. Então, a gente está diante de uma encruzilhada, né? Qual é a saída para a encruzilhada? A saída para a encruzilhada é que a própria sociedade faça a checagem, faça a fiscalização da atividade da imprensa. Então, a gente consegue equilibrar o jogo. A gente consegue resguardar a liberdade de imprensa, né, a liberdade da atividade jornalística sem interferência do Estado, mas vai existir uma fiscalização. A imprensa não pode falar o que bem entende, né? É preciso que haja uma instância que fiscalize a imprensa, mas essa instância não é o Estado, é a própria sociedade. Então é a própria imprensa fiscalizando a imprensa, né? A atividade jornalística de fiscalização. Então a ideia do observatório é essa, ou seja, a gente dá mais um passo, a gente coloca mais um tijolo aí no nosso edifício, né? Não vou dizer nem um tijolo, né? O tijolo seria pequeno, a gente coloca mais um andar aí no nosso edifício, né? Tem os artigos, agora vem o observatório, tudo dentro da ideia, né, de um jornal sem notícias. Então, veja só a possibilidade imensa que a gente tem. Agora a gente está estreando aqui o podcast, né, nesse exato momento que a gente está gravando isso. Quantas coisas a gente tem para fazer dentro de um jornal, dentro da atividade jornalística, que não seja noticiário, né? E por meio desse espectro enorme que a gente pode gerar conteúdo e informação de qualidade, e não desinformação. Né, já vinha falando com você anteriormente que podcast é algo que eu consumo bastante, é interessante para pessoas poderem absorver. Dentro em breve a gente vai estar falando sobre os nossos próprios artigos, né, com os autores desses artigos, né? A gente vai vir falar sobre tecnologia, e então assim, está crescendo. A gente teve aí, né, 750 e poucos usuários, né, dentro de um mês, né? Isso é muita coisa para um jornal que a gente está, não sei, 2 meses, 2, 3 meses, não sei, acho que menos do que isso ainda, né? Acho que isso, acho que mais ou menos isso aí. Então, e assim, pessoal inscrito, né? Não é o pessoal que foi lá e visualizou, o pessoal assim, que colocou e-mail lá e quer receber as notícias por e-mail, quer dizer, que quer ser informado que tem conteúdo novo na página. Então, isso aí já é 100% orgânico, né? Sem colocar nenhum patrocínio. E a gente está assim, aberto à opinião, a opiniões das pessoas, pode entrar em contato com a gente, pessoas que querem participar dentro daquilo que a gente está conversando, pode criticar, desde que seja uma crítica construtiva, né? Então, assim, a gente tá aqui pro brasileiro, né? Para nós. A gente está fazendo isso, algo... crítica construtiva, respeitosa, crítica para construir, né? Para edificar, respeitosa, sempre mantendo o nível, né? Sim, o sim. nível das coisas, de educação. Não é nenhuma coisa assim inalcançável, mas nunca baixar o nível das coisas, né? Da educação, do trato, do respeito com as pessoas. O que justamente a gente está falando, né, dentro dos nossos artigos, como que as pessoas perderam respeito uma pelas outras, né? Exatamente. Esse é o propósito, atingir as pessoas, levar conteúdo, falar as diversas línguas, né? Chegar, então é língua escrita, língua falada, é linguagem às vezes mais rebuscada, porque o tema exige, né? O raciocínio de certos temas exige uma articulação mais sofisticada. Outras coisas não, então é preciso realmente levar esse conteúdo, disponibilizar esse conteúdo para o grande público com essas diversas formas, né? E hoje a gente tem aí à disposição, né, tecnologia suficiente para fazer isso, e aí tem você que sabe, né, disponibilizar isso aí para todo mundo. Se não fosse aí a tua presença, a gente teria todo esse arsenal aí na mão de articulistas, de conteúdo e tal, e aí só que isso aí seria impossível de ser veiculado, precisaria realmente dessa mediação, dessa mídia, né? E aí você está fazendo esse papel aí de forma brilhante. Aproveito para te agradecer publicamente por ter abraçado esse projeto. Estou aguardando esse seu artigo sobre
sobre, eu não vou dizer sobre o que é, não, vou deixar aí em suspense, mas estou aguardando seu artigo aí para você estrear lá no nosso espaço de artigos. Você fez um texto muito bom, que em breve eu vou estar colocando aí no Apoia-se, né? A gente precisa do apoio das pessoas para dar continuidade ao nosso trabalho, né? Porque a gente tem a ideia, sim, né? A gente vai demorar um tempo para ter uma certa relevância, né? A gente sabe como que funciona a internet, isso demora uns 2, 3 anos e tudo mais para as pessoas conhecerem. A gente está tentando fazer essa constância do nosso material dentro do jornal. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse apoio. Pois é, a questão do apoia-se, ele é fundamental, justamente porque hoje, graças a Deus, a gente pode ter um alcance infinito, né, em termos de uma coisa na internet, o sujeito está lá no Japão, ele pode apoiar a iniciativa, né? Eu acho que o Brasil é um país fantástico, com um material humano, vamos dizer assim, né? Mas uma população fantástica em termos de criatividade, né? Eu acho que o brasileiro é o povo mais criativo do mundo. Só que a gente vive num cenário, isso não é de hoje, mas parece que é sistêmico no Brasil, em que você tem a quantidade de talentos desperdiçados, é uma coisa terrível, é muito triste, né? Muitas vezes a pessoa não tem uma oportunidade de desenvolver aquela potencialidade que ela tem. Acho que um país tem que possibilitar isso para o seu povo. E no Brasil, a gente ainda está engatinhando para dizer muito nisso, né? A gente poderia já estar assim, anos-luz à frente. Hoje a gente, né, uma iniciativa começa de sair da inércia preocupado aí com jornalismo, preocupado com essas questões atinentes à cidade, atinentes à política, atinentes à cultura. Né? A gente também vai ter um espaço aí para publicação de material artístico, né? Isso já fica claro no texto de abertura, no texto editorial, que tem um poema logo na cara, né? Isso já é uma sinalização muito forte. A própria ideia do jornal Sem Notícias tem um quê artístico, assim, de uma coisa estética, né? Para quem percebe, assim, existe um apelo artístico nisso tudo. Então, e isso só é viável porque a gente está dispensando, assim, né, dispondo de tempo e trabalho, né, colocando assim, as nossas potencialidades à disposição para gerar conteúdo de qualidade e colocar para o grande público. Mas, assim, obviamente que nós temos conta para pagar, né? Nós precisamos de suporte, tudo isso tem custo, né? A hospedagem da página, né? O próprio trabalho do designer gráfico, enfim, tudo que é feito precisa, né, de um mínimo de recurso, e apoiar iniciativas como essa, né, é de grande valia. Se a sociedade podendo fazer isso é muito bom, né? Do mesmo jeito que a sociedade está ali fiscalizando a atividade da imprensa, no meio do observatório, por exemplo, né? É interessante que a própria sociedade financie isso daí, né? Isso garante realmente uma imprensa independente, uma atividade jornalística independente. Então, é primordial, gente, né? Então, assim, apoiem, podem aderir aí com o valor que der, coisa pouca, mas se muita gente aderir doando um pouquinho, né, o que couber, já nos ajuda demais a manter isso daí. Imagine, né, a gente conseguir manter essa iniciativa, né, impulsionar essa iniciativa, ganhar alcance, poder turbinar isso daí, né? Isso, seria fantástico. Então, mas para que isso aconteça, para que a gente mantenha, né, o ritmo de produção, dispõe aí de tempo e cada vez mais tempo para produzir conteúdo de qualidade para disponibilizar para vocês. Quanto mais tempo a gente tiver, melhor, mais conteúdo vai ter, né? Então, mas para isso a gente precisa de patrocínio, né? Como nós não temos o Estado nos patrocinando, nós não temos grandes fundações nos patrocinando, porque, por incrível que pareça, não parece ser de interesse dessas instituições que a gente gere o trabalho que está gerando, ou pelo menos colocar dinheiro para isso
não parece ser de interesse dessas instituições, a gente precisa, né, do apoio da própria sociedade. E hoje é fácil fazer isso, né? Qualquer pessoa no Brasil inteiro ou fora do Brasil pode apoiar, né, usando aí da plataforma do Apoia-se. Isso é completamente dentro da legalidade, isso é completamente transparente e vai ajudar, né, a gente a manter aí o ritmo de trabalho e quem sabe até aumentar o ritmo de trabalho. Então fica aí o apelo, né, a importância, o exercício de cidadania, esse apoio, nossa atividade aqui, né, com certeza de uma maneira consciente, de uma maneira apaixonada, de uma maneira assim que se doa, né, se doa para a causa, se doa para a atividade do jornal, para gerar conteúdo de qualidade e ajudar a elevar o nível da informação, dos debates. Isso realmente é um exercício de cidadania, mas ele precisa ser subsidiado. Ninguém melhor do que a própria sociedade para subsidiar isso. Então fica aí mais uma vez o meu apelo. Apoie a nossa iniciativa.